Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Análise de Sistemas. Eu sou o professor Wilker Luiz e hoje falaremos sobre arquitetura do sistema. Os objetivos da nossa aula são conhecer as principais arquiteturas possíveis para um sistema e escolher entre as arquiteturas na fase de projeto de um sistema. A arquitetura de um sistema é a forma como dividimos e organizamos o sistema em blocos reutilizáveis que aumentam a qualidade e reusabilidade do software. Segundo Bolt, uma arquitetura de software é um conjunto de decisões significativas sobre a organização de um sistema, a seleção dos seus elementos estruturais e suas interfaces pelas quais o sistema é composto, juntamente com seu comportamento, suas colaborações e sua composição. A arquitetura de software mostra a forma como um sistema está dividido, organizado. Mostra como as classes, os subsistemas e as camadas estão logicamente organizados. A organização é feita utilizando-se os conceitos de camada e partições. A interação entre as camadas se dá pela troca de informações entre elas, as que estão nos níveis superiores e as que estão nos níveis inferiores. Larman aponta dois tipos de camadas. As camadas estritas, quando uma camada solicita apenas o serviço da camada inferior, e as arquiteturas em camadas relaxadas, quando uma camada superior solicita serviço de várias camadas inferiores, conforme vemos na figura. Camada estrita, onde a superior solicita apenas um serviço da inferior, ou a relaxada, quando uma camada superior solicita serviço de várias camadas inferiores. Para a divisão de sistema em camada, cada camada tem uma responsabilidade bem definida. As camadas sejam definidas de maneira que as de níveis inferiores executam serviços gerais e as de níveis superiores executam mais serviços específicos do sistema. As interfaces sejam do tipo caixa preta, quando a camada N não sabe nada sobre a camada N-1 e usa a interface pública para acessá-la, ou do tipo caixa branca, quando a camada N conhece os detalhes da camada N-1 e usa esse conhecimento para acessá-la. A representação da arquitetura de software na UML é feita da seguinte forma, através do diagrama de pacotes, como vemos seguinte, e é representada de duas maneiras. No primeiro caso, apenas representando por pacotes, o GUI, no caso web, que é uma camada mais superior, e o domínio, que são as consultas, que é uma camada mais inferior. Ou seja, quanto mais perto do hardware, as camadas serão inferiores. Quanto mais perto do usuário final, serão camadas superiores. Tipos de arquitetura de sistema. Um deles é a arquitetura em uma única camada. Essa arquitetura era muito comum até a década de 1980. Com a utilização de mainframes e terminal de computadores, todo o processo era centralizado em um único computador. Arquitetura em duas camadas. A arquitetura em duas camadas ela é dividida entre duas fases. A camada superior, que é a camada cliente. No caso, camada cliente, ela tem as aplicações que serão vistas pelo cliente. E a camada servidor, que é responsável por enviar todas as informações para o cliente da camada superior. Outra arquitetura é em três camadas. Essa é uma melhoria da arquitetura em duas camadas e resolve alguns problemas. Aumenta a escalabilidade, permite mudanças mais fáceis na lógica da aplicação ou na interface com o usuário e permite acessar fontes de dados heterogêneas, isso é, sistemas gerenciadores de banco de dados diferentes. A arquitetura em três camadas ela possui uma camada superior, que é a aplicação, ou seja, a camada próxima ao usuário, e a camada mediana é o servidor de aplicação, e as camadas inferiores são as camadas que para servir dados, o servidor de dados e outras camadas, por exemplo, servidor de rede, servidor web, ou seja, que faz todo o gerenciamento dos módulos da aplicação. Além delas, existe a arquitetura em camadas. Com a disseminação da internet, o acesso ao sistema via web tem se tornado muito comum e útil. Suas características são: permite o acesso por meio de navegadores web. Qualquer dispositivo pode acessar o sistema via web. Não necessita da instalação de software nos clientes, só no navegador. A atualização do software é imediata. Permite balancear a carga de serviços em vários servidores. Bom, essa camada como dito anteriormente, a camada que nós temos hoje em dia nas mais diferentes aplicações. Entre elas, a primeira fase, a primeira camada, é a camada de apresentação.
Essa camada ela varia de acordo com o dispositivo que está acessando, seja num navegador, num celular, num tablet e nos mais diferentes dispositivos, e ela se adapta a qualquer um deles. A camada mais inferior é a camada web. A camada web é a que hospeda o serviço, ou seja, hospeda a página que está sendo executada. A camada de aplicação é responsável por ter toda a aplicação do serviço, ou seja, do sistema, onde nessa camada tem todos os servidores para cada componente específico. E a camada de dados, que é responsável por servir os dados desse sistema. Uma arquitetura orientada a serviços permite que o programa acesse uma aplicação remota. A tecnologia empregada atualmente é de Web Service. O Web Service é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Com essa tecnologia, é possível que novas aplicações possam interagir com aquelas que já existem e que esse sistema desenvolvido em plataforma diferente sejam compatíveis. Os web services são componentes que permitem às aplicações enviar e receber dados em formato XML. Cada aplicação pode ter a sua própria linguagem, que é traduzida para uma linguagem universal, o formato XML. Na aula de hoje, aprendemos importantes conceitos sobre a arquitetura de software, a partir do detalhamento das partes que compõem conceitualmente o sistema. Chegamos aos pacotes e subsistemas. A arquitetura é organizada em blocos, de forma a aumentar a qualidade e eficácia dos sistemas. Estudamos também os conceitos de caixa preta e caixa branca, que são utilizados quando estamos projetando a arquitetura de um software. Aprendemos quais os tipos de arquitetura são mais comumente usados no mercado. E essa foi nossa aula de hoje e até a próxima.